Agora sim. Bom dia. Eu sou o professor Avendi e este é o nosso encontro da disciplina Matemática para Negócios 2. Hoje é dia 16 de agosto de 2025. Então, nesse primeiro encontro, né, sejam bem-vindos. E esse encontro, a ideia é que a gente, né, eu estou gravando esse encontro, vou disponibilizar depois, porque, como é uma disciplina, né, na modalidade à distância, os alunos não têm a obrigatoriedade de estar presentes aqui agora, porque eles podem estar estudando, né? Pode estar em aula presencial, pode estar trabalhando, né? Por um motivo qualquer, não possa participar. Então, esses encontros, eles são úteis, são muito bons, mas se você não puder participar, né, a ideia é que vai ter uma gravação depois. Bom, então, como eu disse, eu sou o professor Abend, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então agora vocês estão vendo a minha tela, né? Vamos passar aqui já para a página da nossa disciplina. Olha só. Aqui, Matemática para Negócios 2. Eu vou começar a fazer alguns comentários aqui, mostrando, né, apresentando nossa disciplina. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper, tá? Pra... Podem falar à vontade, tá? A palavra é de vocês. Bom, então, temos aqui a nossa disciplina. Logo no início aqui eu faço uma saudação, né, de boas-vindas, e tem esse videozinho aqui onde eu me apresento, onde eu falo um pouquinho de mim. Então, sugiro que vocês assistam. E aí nós vamos para uma parte aqui muito importante, esses 4 botões azuis. A minha pergunta é, vocês estão conseguindo ver o conteúdo desses botões azuis? Não. Não, né? Tá. Porque, olha só, eu vou clicar aqui, por exemplo, roteiro de estudos. Ó, tá vendo? Teria que aparecer isso aqui para vocês. Então, quando eu clico, para mim aparece, mas para os alunos, a turma que eu fiz o encontro mais cedo agora, né, pela manhã, às 9 horas, também eles não estão conseguindo ver. Então, eu já reportei esse problema para o pessoal responsável. Agora, eu imagino que eles só vão me responder isso na segunda-feira. Então, quando a gente resolver esse problema, que eles me derem um retorno, eu vou mandar uma mensagem para vocês e aí eu vou precisar do feedback de vocês, dizendo se estão conseguindo ver ou não, tá bom? Porque esses botões, eles são muito importantes, tá? Eu quero que todos vocês, todos os alunos da turma, tenham que abrir, clicar nesses botões, né, aqui, por exemplo, sobre a disciplina. Ó, isso aqui é curtinho, esse aqui é importante, mas é menos importante. Eu falo um pouquinho sobre a disciplina. Aqui, o programa da disciplina, né, a matéria que a gente vai estudar ao longo, também é importante, mas é menos importante. Por que eu digo menos importante? Porque os mais importantes são esses dois aqui: roteiros de estudos e critérios de avaliação. Então, olha só, roteiro de estudos. Vou dar um zoom aqui. Olha, aqui eu coloco as datas previstas para você estudar determinado conteúdo, e aqui destacado em amarelo as avaliações. Então, olha só, no dia 31, domingo, já teremos nossa primeira avaliação. Então, toda avaliação, ela vai começar num domingo, 1 hora da manhã de domingo, e vai terminar 10 para meia-noite de segunda-feira. Você vai ter esse período, um domingo praticamente inteiro. Eu digo praticamente inteiro porque ele não começa a 0 hora, começa a 1 hora. E uma segunda-feira praticamente inteira também, para você escolher, dentro dessas quase 48 horas, dessas 47 horas, você vai escolher o melhor momento para você fazer a sua avaliação. Por que coloco um domingo e uma segunda-feira? Porque, como é uma disciplina na modalidade à distância, eu fico imaginando que tem gente que trabalha no final de semana e aí não vai conseguir fazer no domingo, vai fazer na segunda. Ou então tem gente que trabalha ao longo da semana, folga no domingo, faz no domingo. Né? Além disso, se você trabalha de dia, você tem a noite para fazer, você tem a madrugada para fazer. Se você trabalha na madrugada, tem o dia para fazer. Ou seja, eu coloco aí esses quase 2 dias inteiros, dá 46 horas e 50 minutos,
para você fazer. Escolha o melhor horário para você. A partir do momento que você iniciar, você tem 100 minutos para terminar, 1 hora e 40 minutos, que dura a avaliação. Tem avaliações que são bem curtas, vai durar muito menos do que isso. Mas você tem 1 hora e 40 minutos para fazer. Então, por exemplo, ela vai se encerrar às 23h50 da segunda-feira. Então, você não pode começar a fazer isso 11 horas da noite. Se você começar a fazer 11 horas da noite, você só vai ter 50 minutos para fazer. Então, para ter 1 hora e 40 minutos, você tem que começar com um tempo, né, hábil para que tenha 1 hora e 40 minutos. E assim, se deu 1 hora e 40 minutos, você não conseguiu terminar de fazer, o sistema vai encerrar a avaliação e você não vai conseguir terminar. Se bater 23h50 da noite, o sistema vai encerrar automaticamente. Você não consegue terminar. Então, a minha dica para vocês é: não deixe para depois, não deixe para a última hora. A minha experiência diz que quando a gente deixa para a última hora, a luz acaba, a internet cai, entendeu? Alguma coisa vai dar errado. Então, minha dica para vocês: não deixe para a última hora. É lei de Murphy. Se tiver que dar errado, vai dar errado. Bom, opa, tem alguém chegando? Tá aí, viu? Alguém falou alguma coisa? Ah, peraí. Eu só coloquei o que aparece quando a gente clica lá em roteiro de estudos ou critério de avaliação. Ah, o que aparece, né? Deixa eu ver aqui no chat. Você falou que aparece o quê? Desculpa, no momento está em atividade oculta. Os alunos de estatística relataram a mesma coisa, né? Mas, é assim, eu configuro, e aí voltando lá, eu configuro e testo. Aqui, ó, apareceu para mim. Por que não aparece para vocês? Não sei. Esse modo oculto aqui, olha só, voltei. Não sei. Porque isso que vocês estão vendo aqui não aparece para vocês, aparece só para mim. Aqui eu tenho que deixar oculto mesmo. Oculto para estudante. Por quê? Porque eu não quero que você veja aqui. Eu quero que você veja aqui nos botões azuis, entendeu? Esse é o padrão da UCP, né? Toda disciplina, à distância, faz isso. Você tem que clicar aqui. Vamos lá. Eu estava falando sobre as avaliações. Aqui, pessoal, não existe possibilidade de entregar a avaliação fora do prazo. Então, não percam esse horário, né? Eu estava insistindo bem para você tomar cuidado para não perder o horário, porque se você perder a data da avaliação, esse período de avaliação, não vai abrir de novo para fazer depois. Não tem chance. Perdeu, perdeu. Entendido? E aí, olha só, são 7 avaliações, ó. São 7 avaliações. Por que são 7 avaliações? Cada uma vale 2 pontos. 7 avaliações ao longo do semestre, né? Cada uma vale 2 pontos. Então, se você gabaritar todas, você vai ter 14 pontos. Só que eu não posso dar 14 na tua nota, né? No máximo, nota máxima que eu posso lançar é 10. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque se você perder até 2 avaliações, deixar de entregar, você ainda continua podendo chegar na nota máxima, que é 10. E mesmo que você não gabarite todas, você ainda pode chegar na nota máxima, que é 10, desde que faça todas as avaliações. Então, por que eu dou esses 4 pontos a mais aí de possibilidade de recuperação? Justamente porque não existe possibilidade de entregar a avaliação, de realizar fora do prazo estabelecido. Então, peço a vocês muita atenção para isso, tá? Não existe justificativa que você possa fazer depois. Não tem. Quais são as possibilidades de eu mexer nesse prazo aqui? Se acontecer um erro meu. Porque, às vezes, na configuração, um clique a menos, um clique a mais, a configuração fica errada. É raro acontecer, mas já aconteceu. Então, aí eu assumo o meu erro e vou e dou um dia a mais para fazer, tá? E aí mexo nisso. Então, se o erro for meu. Ou se for um problema por parte da UCP.
Imagine que no final de semana da avaliação, a plataforma entra em manutenção. É raro acontecer, mas já aconteceu. Então, a plataforma entrou em manutenção, aí eu vou ter que modificar a data, vou ter que esticar prazo, né? Aí eu vou mexer. Mas não existe exceção, tá, gente? Aluno não entregou dentro do prazo, ali quase 2 dias inteiros, não entrega mais. Entendido? Ó, se alguém quiser me interromper e falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Agora vamos falar aqui dos critérios de avaliação, que eles são muito importantes também. Esses botões que eu estou falando que eles são muito importantes, principalmente os dois do meio aqui, eu aqui consigo ver quantas visualizações eles tiveram. Então, assim, numa turma de 50, eu estou insistindo porque ninguém vê. Poucos olham esses critérios, né? Poucos olham esses botões azuis. E aí, numa turma de 50, tem 20, no final do período tem 20 visualizações. Então, assim, é importante que vocês vejam, porque essas questões que eu estou frisando aqui, né, de querer entregar a avaliação fora do prazo, não pode. Isso está escrito ali. Mas aí o aluno não lê. E aí vai pedir para entregar fora do prazo. Aí eu falo na mensagem, olha, leia lá os critérios de avaliação. Estou pensando até em dar um incentivo aí se tiver um número lá de mínimo de visualizações, eu dar um meio pontinho lá para vocês como incentivo. Eu não decidi isso ainda não, mas estou pensando. Vamos falar aqui sobre os critérios de avaliação. Vou dar um zoom aqui também. Olha, está aqui. Então, nós temos 2 tipos de avaliação, né? Uma que eu chamo de AD, que é avaliação à distância. Essas 7 avaliações vão somar uma nota que eu vou lançar para você no AD. E a outra é a APF, que é uma avaliação final, uma prova final presencial. E essa prova tem peso 2. Então, é o sistema tradicional da UCP. Quem faz, não sei se alguém aqui faz alguma disciplina presencial, mas aí a primeira nota tem peso 1, a segunda nota tem peso 2, então a gente multiplica por 2 a segunda nota, soma, divide pela soma dos pesos, que é 3. E aí você precisa de um mínimo de 6 para passar. E eu friso aqui, olha, não haverá nenhuma outra forma de envio das avaliações. Não serão aceitas atividades após o prazo de encerramento da postagem. Então, por favor, deixe tudo muito claro aqui, olha. Eu falo dos 14 pontos, e falo de novo aqui, olha, não haverá nenhuma hipótese de entregar tarefa fora dos prazos estipulados. Tá? Então, leiam com muita atenção isso aqui. Eu vou tentar resolver esse problema, já enviei mensagem, eu espero que na segunda-feira eles me dêem um retorno para eu saber o que eu estou fazendo de errado aqui que eu não consigo ver. Uma outra coisa muito importante, esse fórum aqui, dúvidas. Como isso aqui é matemática para negócios 2, eu imagino que vocês já tenham sido meus alunos em matemática para negócios 1. E aí tem esse fórum de dúvidas. Só que assim, lá, ninguém falou nada até agora. Tudo bem, a gente está na primeira semana, né? Tá certo. Eu estou ingressando no curso de ciência de dados agora, e aí já entrei na matemática 2, não fiz a 1. Você não fez a 1? Peraí, quem é Não. você? Deixa eu Rômulo. olhar aqui. Eu ia falar isso agora também, que eu ingressei agora em agosto, eu tô começando na 2 também. Tá. Muito bem. Vocês. Peraí que eu estou tentando achar vocês aqui, que eu quero olhar para vocês. Vocês. É o Rômulo, quem mais que falou comigo aqui? O Kaique. O Kaique. Vocês vieram de algum outro curso? Por exemplo, vocês já fizeram engenharia, fizeram economia, alguma coisa assim? Não. Já me formei já tem um bom tempo em administração. Administração. Você não conseguiu. Foi na UCP que você fez administração? Não. Eu fiz na faculdade metodista aqui do Rio, que eu sou do Rio de Janeiro, aqui da. Tá. Só que essa faculdade já faliu, fechou. Eu lembro da metodista. Ali no Flamengo, na Bennett. Flamengo, Inclusive, caiu um helicóptero ali em cima uma vez. Eu estudei ali, ela fechou, então assim, eu tenho a documentação final de que o histórico, né, e o diploma, mas não tem a ementa, né, não consigo. Então eu não consegui diminuir matérias.
Era Mas até é bom, Bennett. né? É. Mas até é bom porque com tanto tempo é bom reaver as coisas também. Não é tão ruim. Tá bom. Então, vamos voltar lá. Eu estava falando aqui do fórum de dúvidas. Cadê aqui, ó? O fórum de dúvidas. As pessoas ficam com vergonha de colocar dúvida. Não fiquem com vergonha. Coloquem mesmo, porque eu só consigo ajudar vocês aqui nesse fórum. Se você disser para mim as suas dúvidas, aí eu vou poder conversar contigo para te ajudar com as dúvidas. Se você não está com dúvida e não fala comigo com as suas dúvidas, eu não consigo te ajudar. Então, é fundamental que você apresente suas dúvidas no fórum. E aí eu quero contar o caso, né, uma experiência que eu tive de uma aluna, ela fazia pedagogia, já tem bastante tempo isso, e na modalidade à distância. Eu encontrei com ela, por um acaso, nos corredores da UCP. Aí eu falei, e aí, como é que você está indo, né? Ela falou assim, professor, estou tão desanimada, porque está tão difícil, eu não estou entendendo. Lá para eles eu dou estatística. Aí eu falei assim, mas apresenta suas dúvidas no fórum, para eu poder te ajudar. E assim, ninguém escreve nada no fórum, né, de dúvidas. Aí ela falou assim, eu vou falar palavras dela, tá? Aí ela falou assim, professor, ninguém coloca nada. Eu estou achando que eu sou a única burra que não estou entendendo nada. Então, a sensação que ela teve, eu imagino que seja, muitos de vocês tenham também. Ninguém coloca nada no fórum. Você está pensando assim, todo mundo está entendendo tudo, só eu que não entendo nada. Fica com vergonha de colocar. Mas não, gente, isso é matemática. A regra da matemática é que a maioria das pessoas estão tendo dúvidas, estão em dificuldades. E aí, para poder ajudar, você precisa colocar as suas dúvidas aqui. Que aí, aqui eu consigo escrever matemática. Olha, você vai clicar aqui, ó, em responder. Aqui eu fiz uma saudação, né? Ó, estou esperando a participação de todos, né? Aí você vai clicar em responder e vai escrever aqui a sua dúvida. O ideal, se você tiver uma dúvida particular, não. Aí você coloca aqui, ó, resposta privada aqui, ó. Tá? Mas se você tiver dúvida da matéria, o ideal é que você apresente aqui para todo mundo ver. Porque à medida que eu começo a tirar a sua dúvida, eu vou ajudando outras pessoas também. E se uma terceira pessoa quiser entrar nesse papo e participar, é ótimo. A aula vai ficar muito melhor se isso acontecer. Então, peço que vocês façam isso. E esse fórum aqui, eu consigo escrever matemática. Então, por exemplo, se eu quiser escrever uma fração aqui, ó, só de curiosidade, se eu quiser escrever uma fração aqui, isso aqui são códigos, tá? Para eu escrever fração. Quer dizer, para mim dá trabalho. Vocês só vão ver o resultado. Ó. Uma fração, por exemplo, 1/2. Vou enviar a mensagem no fórum. Aqui, ó, a fração. Vocês conseguem ver aqui? Que aqui eu não consigo dar zoom, ó. 1/2. Então, aqui eu consigo escrever toda a simbologia matemática. Então, se eu tiver que te explicar, resolvendo alguma coisa, te mostrando um cálculo, eu vou conseguir fazer tudo aqui. Vai ficar bonito, bem escrito, para você entender o que eu faço. Tá? Eu vou excluir isso aqui. Então é isso, minha gente. Coloquem aqui, tá? Se for uma coisa, uma mensagem, sei lá, de cunho mais privado, né? Aí você pode mandar uma mensagem, como muitos já mandaram para mim, por mensagem, ou pode colocar a dúvida aqui no fórum e pedindo resposta privada. Aí é com vocês. Tá? Mas é muito importante essa participação aqui. Vamos voltar aqui para a página do curso. Deixa eu voltar aqui para a página do curso. Então, ó, vamos baixar aqui, fórum de dúvidas. Bom, eu esqueci foi de colocar aqui, tá vendo? O link. Não, tá aqui o link. Tá vendo aqui, gente? Vocês estão. Isso está visível para vocês na página de vocês, não tá? Esses encontros síncronos, essa tabelinha aqui? Sim, isso aí a gente conseguiu ver. Tá. É porque na turma anterior eu esqueci de tirar do oculto. Aí eu mostrei para eles agora. Já que eu falo, era essa semana agora, eu vou colocar os links dos próximos encontros. Vai ser um encontro por mês, né?
agosto, setembro, outubro, novembro, ou seja, vão ter mais 3 encontros. Eu vou colocar já os links aqui. Essa semana eu vou configurar a gravação, né, encontros, e vou colocar aqui os links para vocês. E aqui vai vir o link da gravação. Então, se você não puder participar do encontro, e aí vem aqui depois, acessa o link da gravação, tá? E no final desse encontro, eu espero encontrar... tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu vim aqui no meu e-mail, tá aqui, olha, a gravação de estatística. Ela vai chegar, eu vou baixar, vou colocar para vocês depois. Então, vai dar certo, tá? Hoje, mais tarde... Hoje não, amanhã... eu vou disponibilizar para vocês aqui o link da gravação. Então, vocês vão sempre acessar aqui. Aí, editor de texto LaTeX. Aqueles códigos que eu estava digitando ali, que saiu a fração meio, 1/2, foi porque eu usei o editor de texto chamado LaTeX. Não se sintam obrigados a usar o LaTeX, tá? Só estou apresentando aqui para vocês. Aí eu ensino aqui, ó, num PDF, escrevendo LaTeX no Moodle. E aqui um videozinho onde eu mostro como escrever LaTeX. Então, se você quiser escrever uma matemática ali para mim no fórum, aí você vai ter que usar o LaTeX. Aí sugiro que você venha pesquisar aqui. Tá? Mas não se sintam obrigados. Aí a gente vai vir aqui para o cálculo integral, que é... Deixa eu mostrar isso aqui. Tá. Ó, que é a matéria que a gente vai começar, tá? Aí esse primeiro, quando tem esse elo aqui, né, 2 elos de uma corrente, é um vídeo. Então, esse aqui é um vídeo pequenininho, onde eu faço a apresentação do tópico. E aí você tem aqui lista de fórmulas de derivadas, lista de fórmulas de integral. Isso aqui é só fórmula, tá? Aí a gente vai começar com integração por substituição. Aí vem a matéria. Aí vocês podem ver que aqui, olha só, são vídeos, né? São vários vídeos. Ou esses vídeos estão no canal da UCP, são vídeos mais antigos, ou eles estão no meu canal no YouTube. Então, se você tiver alguma dificuldade matemática, sugiro que você venha aqui, olha, no meu canal, que é o canal do professor Abend, e aí você vai aqui em playlists e procura o assunto que você deseja. É claro que eu não falo aqui sobre todos os assuntos, mas eu falo sobre muitos assuntos. Então tem aqui, ó, por exemplo, derivadas. Cadê a integral? É uma dificuldade que eu tenho aqui no que eu acho que o YouTube, é que ele não coloca, por exemplo, em ordem alfabética, né? A gente tem que... Ó, matemática financeira. Quando você estudar matemática financeira, ó, limites, que faz parte do cálculo. Cálculo integral, tá aqui, ó. Aí, opa. Aí, esse é o cálculo integral, você tem os vídeos aqui. Então, sugiro que vocês façam isso. Venham para o canal do professor Abend. Tá? Se inscrevam e explorem. E se tiver dúvida, pergunta. Tá? Um detalhe aqui, olha. Esse vídeo aqui, ó. Integração por substituição 3, é um vídeo. Aí eu coloco assim, prezado aluno, logo após o minuto 3:40, quer dizer, 3 minutos e 40 segundos, eu cometo um erro na resolução do problema. Então, eu estou lá resolvendo o problema, acho que é no quadro, lá no CP, eu cometo um erro, só que na hora eu não percebo. Aí eu lancei o vídeo. Só que depois que eu identifiquei o erro, ao invés de retirar o vídeo e gravar um novo certinho para colocar no lugar, eu resolvi fazer diferente. Aí eu pergunto aqui, olha, consegue identificar esse erro? Então, ao invés de eu consertar o vídeo, eu quero que o aluno identifique qual foi o erro que eu cometi. Que eu cometo um erro e vou embora. Termino o exercício. Só que a partir de um ponto, fica uma coisa errada. Então, ao invés de consertar esse vídeo, eu lanço um desafio. Aí, consegue identificar o erro? Apresente sua conclusão no fórum Dúvidas. Eu já até pensei em retirar esse momento, que eu pensei assim, mas eu acho que talvez eu dificulte muito para algumas pessoas, né? Mas então o objetivo é esse, tá? Que aí você vai lá no Fórum Dúvidas e fala, professor, o erro aconteceu assim, assim, assim. E aí a gente vai falar sobre isso.
Se você acertar qual foi o meu erro, eu vou ficar muito feliz. Então, esse é o tópico 1, ó, que a gente fala sobre aplicação integral. Tem muito material, olha, o material é PDF, aula escrita, e tem muitos vídeos. Os PDFs são as minhas aulas escritas. Eu fiz uma pós-graduação, e onde uma das disciplinas da pós-graduação foi produção de material didático. E foi uma pós-graduação para eu trabalhar justamente com EAD. Quando eu fui convidado pela UCP para trabalhar com educação à distância, eu sou professor em sala de aula há 35 anos. Mas essa minha experiência de sala de aula, ela aqui no EAD é completamente diferente. Então eu senti a necessidade de ter que estudar para isso. Aí eu fui fazer o meu curso de pós-graduação. A disciplina que eu mais gostei, produção de material didático, onde eu aprendi a escrever aulas. Então, quando você abrir esse PDF aqui, ó, tá aqui, ó, abri o PDF, vou dar um zoom. Esse material aqui que você está vendo, ó, sumário, metas e objetivos, tá vendo? Esse material todo que você está vendo aqui, eu quando sento para escrever, eu penso que eu estou pessoalmente com o meu aluno, conversando com ele. Então, na hora de preparar um gráfico desse aqui, de fazer uma demonstração dessa, o que eu diria para o meu aluno se eu estivesse com ele pessoalmente? Que desenho que eu faria? Que gráfico que eu faria? Que palavras eu utilizaria? Então, são exatamente elas que eu utilizo quando eu preparo aqui um texto, quando eu faço um desenho. Tá vendo? Então, é exatamente isso. Que exemplo que eu daria? Aí eu peguei um exemplo aqui, ó, estou desenvolvendo um exemplo. Quais os exercícios que eu colocaria? Aí eu coloquei aqui os exercícios. Ou seja, essa aula escrita, ela não é uma apostila e nem é um livro. Ela é uma aula. É como se eu estivesse conversando com você. Eu quero até que quando você estiver lendo uma aula minha, eu gostaria que você ouvisse a minha voz. Há pouco tempo eu li a biografia do Jô Soares. E, assim, desde que eu me conheço por gente, eu convivo com o Jô Soares. Claro, convivo, né? Ele na televisão e eu aqui. Né? Mas, à medida que eu li o livro, eu escutava a voz do Jô Soares. O livro inteiro, eu sentia como se ele estivesse falando aquelas coisas para mim. E eu gostaria que vocês, ao ler a minha aula, escutassem a minha voz, como se nós estivéssemos conversando. E atenção, ler uma aula de matemática, você não vai ler da mesma forma que você lê um livro, ou lê uma notícia do jornal. Porque você não está apenas lendo, você está estudando. E quando você estuda, você vai ler, não entendeu, vai voltar e vai ler de novo. Não entendeu, vai voltar e vai ler de novo. Com muita calma, com muito critério, até que você entenda. À medida que eu vou fazendo uma conta, um cálculo, você tem que pegar um rascunho e fazer o cálculo junto comigo. Eu vou fazendo, aqui já está no papel, e você vai fazendo junto. Porque você tem que conseguir fazer aquilo que eu já fiz ali no papel. Então, é assim que você vai estudar. E aí, passando por isso, tendo as dúvidas, você vai lá no meu canal para assistir meus vídeos, ou vai acessar os vídeos aqui, né? Muitos desses vídeos aqui já estão no meu canal, são vídeos do meu canal. E você vai também no Fórum Dúvidas para falar comigo. Então, são as maneiras que você tem para estudar, para aprender a matéria. Né? Sozinho. E esse sozinho, né? A gente vem de uma escola que a gente é muito dependente do professor te explicar a matéria. E a ideia da educação à distância é que o professor não vai te explicar a matéria. Você vai ler e vai aprender sozinho. Então, no início é muito difícil, porque você vem de uma escola que é completamente diferente. Só que a partir do momento que você aprende a aprender sem a necessidade do explicador, você vai aprender qualquer coisa depois. Então, o professor deixa de ser o explicador, ele passa a ser um orientador, que eu acho muito mais bacana. Né, ser um orientador do que ser um explicador. Tá? Mas vocês vão ter dúvidas, então você vai ler a minha aula, é uma maneira de aprender a matéria.
Você vai assistir os meus vídeos, é outra maneira também de ver as minhas explicações, e você vai conversar comigo no Fórum Dúvidas. Então, olha, você tem 3 maneiras diferentes para entender a matéria. Segundo tópico, derivadas parciais, que está oculto ainda. Olha, eu preciso mostrar isso aqui para vocês, né? Vou fazer isso depois. O terceiro tópico, máximos e mínimos. E o quarto tópico, máximos e mínimos condicionados. E, olha só, as avaliações, elas vão ficar todas concentradas num tópico lá no final. Essas aqui eu já estou disponibilizando para vocês agora, que elas estavam ocultas. Ó. Olha, já estão todas configuradas. Agora elas só vão abrir na data marcada. Elas não vão abrir antes. Então, quero lembrar a vocês que, ó, dia 31 agora, já a primeira avaliação. Domingo, dia 31. Tá? Essa aqui é a final, né? Essa aqui é a prova final. Então, isso aqui eu tenho que configurar ainda. Então, é isso, minha gente. Alguma pergunta, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu preciso agora que vocês comecem. Pode falar, Romulo. Tem algum, além do seu canal e tal, de repente um roteiro, de repente, para quem tá meio enferrujado já há um tempo, só para ter a base, ou dá para começar tranquilo com o que tá disponibilizado? É assim, vamos voltar aqui na página. Vamos voltar aqui, por exemplo, vamos lá na integral. Deixa eu ver aqui. Ó, revisão de radicais. Porque para calcular integral, em determinado momento, quando a função tiver uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, é necessário que você relembre como utilizar determinadas propriedades dos radicais. Aí eu coloco aqui, ó, tem um vídeo, tá? Esse é um vídeo do YouTube da UCP. E lá no meu canal, você vai ter também, em playlists, só tem que procurar uma potências e raízes. Ele só tem que procurar aqui. Você vai encontrar no meu canal. Ali na plataforma você vai ter um vídeo, mas aqui vai ter mais. Aí eu sugiro que você venha aqui. Sentiu dificuldade ali com, por exemplo, o assunto é integral. Então, para calcular a integral, você vai na playlist aqui de integrais. Mas na hora da integral lá, eu pego uma raiz quadrada de 2 e chamo de raiz quadrada de x. Aí chamo de x elevado a meio. Aí você vai ficar, ué, mas o que foi isso aqui? O que ele fez? Aí, ou me pergunta lá no Fórum Dúvidas, ou vem aqui. Ó, potências e raízes aqui, ó, tem 7 vídeos. Tá? Aqui, ó. Potências e raízes tem 7 vídeos. Então, sugiro que você explore aqui os vídeos, tá? Para fazer uma revisão. Ok. Pode me perguntar lá no canal, não tem problema. Lá no fórum, não tem problema. E pode vir aqui também para explorar. Beleza. E aí, pessoal, mais perguntas? Uma outra pergunta é que como eu entrei agora para matemática de negócios 2, né, no segundo semestre, você vai afetar alguma coisa não ter visto a matemática para negócios 1 também? Na parte de derivadas, sim. A gente vai precisar fazer uma revisãozinha aí. Eu confesso que quando vocês me disseram aqui agora que não fizeram a matemática para negócios 1, já pensei aqui em falar com o coordenador de vocês. O Kaique também é de ciência de dados? Isso. É que não só para matemática para negócio, mas como para os outros também, né? Para os outros tópicos eu entrei meio que para depois agora, então. Nós entramos como se fosse aluno do segundo. Tivesse entrado no início do ano e pegando as matérias do segundo semestre. Aí eu fiquei meio na dúvida por causa disso de afetar um pouco. Eu vou mandar mensagem agora para o Rodolfo. Vocês já conheceram o Rodolfo? Sim, por vídeo. Vou mandar mensagem agora para o Rodolfo falando disso, tá? Falando desse detalhe que vocês não fizeram a 1, estão vindo direto para o 2. Tá? Terminando o nosso encontro aqui, eu já vou mandar mensagem para ele.
Ok. Tá bom? E aí, gente? Mais alguém aí, ciência de dados também, que chegou agora? Alguém presente? Não? Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Por mim era só isso mesmo. Tá. Então, minha gente, agora é isso. Eu preciso que vocês comecem a estudar. Já vou lançar agora aqui numa. Como vocês não estão vendo o roteiro de estudos, já vou lançar uma mensagem para toda a turma aqui falando da primeira avaliação, dia 31. Então, comecem a estudar. Perdão. As avaliações são múltipla escolha, tá? Essas 7 avaliações no EAD são múltipla escolha. Mas é importante que você saiba calcular, né, direitinho para colocar lá a resposta, marcar a opção correta na múltipla escolha. E qualquer dúvida que vocês identificarem no material escrito, nas avaliações, pode falar comigo, porque assim, eu escrevi as aulas, mas vocês são os meus revisores. Né? Eu não consegui submeter a nenhum revisor. Então, se tiver alguma coisa digitada errada, às vezes um gabarito errado, me avisem. Se você não concordar, me avise. Tá? Pode acontecer. Ao longo do tempo, alunos vêm mostrando para mim erros, então eu acredito que eu já corrigi muita coisa, mas eventualmente ainda tem algum errinho lá. Tudo bem, minha gente? Então tá, olha só, eu agradeço aqui a presença de vocês nesse sábado pela manhã. Os encontros vão ser sempre nesse horário, né? Vai ser um sábado pela manhã. E aproveite, para quem gosta de frio, aproveita esse friozinho, porque eu vi no noticiário agora de manhã que vai chegar uma onda de calor e a temperatura vai subir, vai esquentar. Tá? Ó, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Bom professor. final de semana, tá? Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.